Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz um mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e sinceramente me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Isso aqui, de novo, a gente está na Parashá Nitzavim, não é? A Parashá Nitzavim, ela traz uma construção onde Hashem fala que naquele dia todos estariam perante ele, não é? E todas as almas, todas as pessoas, e vai trazer essas construções que a gente está fazendo agora. E agora a gente vai falar, falamos sobre o ladrão, né? E agora vamos falar aqui sobre o mandamento, lembre-se do Shabat, de mantê-lo santo. Aqui, lembre-se do Shabat, né? Zahor et Yom HaShabat, para mantê-lo santo, significa, corresponde a não darás falso testemunho contra o próximo. Pois, como disse o Rabi Yossi, o dia do Shabat é chamado de testemunha. E o homem deve dar testemunho do versículo. Em 6 dias, Hashem fez o céu e a terra. E o Shabat compreende tudo. O Rabi Yossi disse que aquele que presta falso testemunho contra o próximo mente contra o Shabat, que é o verdadeiro testemunho. E o versículo mostrarei a verdade a Jacó, Miqueias 7:20, refere-se ao mesmo motivo que é expresso no versículo. Portanto, os filhos de Israel guardará o Shabat, Timóteo 31:16. Portanto, aquele que mente contra o Shabat, mente contra toda a Torá. Por isso, independente, assim lembra-te, não é? Lembra-te
está ligado a não suportarás o falso testemunho. Mais uma vez, nessa palavra zahor, que nós temos aqui em cima, não é? E que é lembra, tá vendo? Ela tem uma metáfora do Zain, e o Zain é 7 sefirotes, contando exatamente de Hesed até Malhut. Logo no centro, a gente tem aqui o 26, que é cor, né? A palavra cor, que também envolve o próprio Sol, veja, o Sol, que é criado pela letra Kaf, e o Vav, que é Zerampim. E temos a letra Reish, que representa aqui a Sefirá Od, que é Mercúrio. A gente tem aqui, olhando do lado esquerdo, 27, tá vendo? 27, que são as 27 letras hebraicas. Indo para o lado direito, a gente tem 26, que é o tetragrama. E temos 200, que é Mercúrio, e também metaforizado ali por Aharon. Agora, o que a gente deve perceber aqui é que quando a gente lê algumas partes do Zohar, ele tem que ser muito bem interpretado para que a gente não dê passos atrás nas concepções do que está sendo falado. Por isso que esse mandamento, né, guardarás o Shabat, ele deve ser entendido para o Zohar. Veja, o Zohar diz que os dias da semana, Deus criou os 6 dias, dias da semana, não é? Eles são, não é na verdade, vamos ver aqui, ó, não vou falar antes, né? Deixa eu achar aqui primeiro com vocês. As 6 primeiras câmaras, a gente tem até aqui um desenho, né, do tetragrama, temos aqui algumas letras destacadas, Rei, Yud, Kuf, Vav, Kuf, Kuf, Yud, Rei, Vav, Rei. As 6 primeiras câmaras são as moradas das almas. Como dissemos, esta sétima câmara, no entanto, não é a morada das almas, é apenas um lugar onde as almas sobem através das colunas da santidade. Nele, todas as câmaras estão no segredo dos 6, tá vendo? De fato, está escrito, aqui está escrito Bereshit Bará, né? Bereshit, ali em Gênesis 1. Vamos ver o que está escrito aqui para a gente entender. É preciso um certo entendimento para entender, não é? E está dentro do próprio Bereshit. Veja, Bereshit 1, a gente tem aqui exatamente Bereshit Bará. Mas a palavra Bará, ela se repete 2 vezes. Veja, Bará e Bará, né? A diferença desse Bará é que tem um beit maior, que é o nível das letras maiores, são o nível de Neshama, que estão dentro de Biná. Então, esse beit aqui está falando sobre Biná, mas o sinal maçorético aqui embaixo está falando de Gevurá, né? E a gente está vendo na árvore sefirótica, né, quando a gente pega a árvore sefirótica, que a gente tem que saber que tudo que vem de Gevurá, apesar de Biná ser muito elevado, vem aqui de Biná para Gevurá. É o mesmo anjo Gabriel que está sobre Satã, não é? E Satã vai ser implementado para trazer os julgamentos, né? Por isso que sem Satã não tem elevação, sem os julgamentos não tem. Mas, de fato, a palavra bará, aqui, ó, né, que é criar, vai ter logo depois shit. Então, bará, shit. Agora a gente entende que uma das formas de se entender é que criou 6. 6 o quê? 6 sefirotes. De Hesed até Yesod, né, que são essas Hesed, Gevurá, Tiferet, Netza, Od e Yesod. Ainda não está sendo citada aqui Malhut. Aí sim, Bará, aí criou Elohim, e aí Et, Hashamai, criou os 7 firmamentos do céu, Veet, e aí sim agora a terra é criada. Está vendo aqui? Tudo são níveis de alfabeto hebraico. Ó, nós temos aqui o primeiro nível, o segundo nível, né? Muito bem. Então ele criou 6. Vamos voltar aqui para o texto, então. Então, ele vai dizer aqui que foram criados 6. Vai citar aqui Bereshit, que é uma combinação das palavras Bará e Aram. Ou seja, aqui foi criado, né, vai chamar de folhas aqui, eram 6. Nos ensina que existem 6 níveis acima dentro da própria Biná.
6 níveis abaixo. Esses são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, né? De Zerampim. Zerampim é aquela parte central da árvore sefirótica. E esses níveis são chamados de 6 dias da semana. Veja, não são dias da semana. Esses níveis que a Torá está falando são chamados de dias da semana, que são esses 6 dias aqui, que são as Sefirot, de Zerampim. Agora, fazem parte do mesmo segredo. Veja, é um segredo. Isso significa que podemos compreender as 6 Sefirotes dos níveis inferiores e não das 3 primeiras Sefirotes. Então, ele continua aqui, a gente vai ter mais outras explicações, já deu para explicar aqui bem, né, que os dias da semana são graus. É lógico que a gente não pode, por exemplo, falar que não existe, cada dia tem a sua espiritualidade, tem um Ana Berroa, não é? Mas a própria explicação do Ana Berroa vai trazer para a gente, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa, eu tenho, né, mas são tantos slides que explica isso. Veja, Ana Berroa, aqui, os segredos de Ana Berroa. Muito bem. Depois a gente vai fazer uma aula mais elaborada sobre isso. Aqui eu tenho alguns recortes, deixa eu ver se dá para a gente... Tem aqui o que eu quero, né? Então, veja, os segredos de Ana Berroa está ligado também, ó, aos dias da semana, não é? A gente sabe que a gente começa no domingo e assim vai seguindo, não é? Dia a dia da semana, e está ligado também, veja, às letras, aos signos, que na verdade não são tribos nesse mundo, mas são signos, e a planetas, tá vendo? O que são os planetas? São as Sefirotes. Saturno é Biná, no nível, existe um nível espiritual. E veja, todos esses sistemas que a gente está vendo aqui, das letras, ó, veja, o próprio mês de Tevet, Shevat, está dentro da primeira meditação, que é do domingo, tá vendo? Domingo, é Aleph, Beit, Gimel, Itz, né? Então, 2 vezes. O Kassatan, que a gente meditou hoje, está sobre, ó, o aspecto, sobre um sistema aqui, ó. Isso aqui são nomes divinos, tá? O Sag, que é o nome de, exatamente de 63, e o nome aqui de 72. Aqui tem o nome de 92. Eu sinceramente, eu não lembro desse nome, dessa abertura. Muito bem, tem o mês de Adar, tá vendo que é peixes, aí Sagitário, peixes, e mais uma vez aqui a gente tem um Krasatã. E assim vai se discorrer em cima de quê? Qual é a intenção aqui? Chamar os planetas que estão envolvidos, que são Sefirotes. Então, quando você medita na segunda-feira, não é? Vai também contrapor a força do signo. Mas também, durante a semana, tem esse encaixe desses mundos espirituais, não é? Então, veja, Saturno, Biná, Júpiter, não é? Ali que é Hesed, aqui Marte, que é a letra Dalet, o Sol, que é a letra Kaf, Vênus, que é a letra Pei, não é? Vênus novamente, Mercúrio e a Lua, que são, na verdade, os 6 planetas, as 6 sefirotes, os 6 graus, que são metaforizados dentro da Torá, não é? Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu acho que aqui é a Ana Berroa, veja. Aí aqui está falando já sobre ser Hesed, Kassatã é Gevurah, Tiferet é Nunum, Yud, Kaf, Shin, Netzah, tá vendo? Também vai ser priorizado aqui, é só para a gente ter uma ideia. Então, quando a gente lê algum estudo da Cabala, a gente tem que ter essa consciência, porque senão daqui a pouco, não é verdade? A gente está aqui indo contra o que o Zohar está falando e voltando para a religião. Então, lembra-te, não suportará falso. Se eu encaixo isso dentro de um sistema de guardar as coisas dentro do Shabat, eu estou fazendo o quê? Um falso testemunho.
Então, a religião aqui é um falso testemunho sobre a realidade da Torá. Deu para vocês entenderem? Sim. Por isso que a gente, quando Sim. chega lá, as pessoas com o negócio de Shabbat Shalom, não pode dar, mas com aquela coisa de botar ralá, querer ser ali religioso, tal, a pessoa está prestando um falso testemunho. E aí a gente, às vezes, vai ser um pouco duro com a pessoa, mas por quê? Porque ela não tem o conhecimento e ela vai querer levar todo mundo a ser judeu. Agora, a pergunta que eu faço, que é muito séria, Deus não deixa de trabalhar, Ele que alimenta todas as coisas. Quem alimenta o mundo no Shabat? Para, o sol para de brilhar, a lua para, os mares param, seu organismo para de trabalhar, sua alma para de trabalhar? Por isso que os sábios vão falar que Shabat não é isso, Shabat é um grau, não é? Vamos lá, Hesed, um dia, vamos botar assim, contando por, né, essa etapa. Hesed o primeiro dia, Gevurah o segundo, Tiferet o terceiro, Netzah o quarto, Od o quinto, e Yesod o sexto. E Malhut o sétimo. Significa que quando eu consigo unificar o nome de Deus e trazer os segredos da Torá, como a gente está falando agora, é Shabat. A gente pode sair, beber, agora a gente foi libertado, não é? De uma questão profunda dentro da Torá, porque essa questão de Shabat não é da dor de cabeça. Quem já tentou guardar Shabat sabe que não guarda porcaria nenhuma, não é? Não está na sua dependência guardar Shabat. Por exemplo, seria desonesto de Deus. Esse pode guardar Shabat, aquele tem que trabalhar. E aí, o cara que tem que trabalhar, tem 5 filhos, como é que ele vai guardar Shabat? É impossível, não é? Não tem como. Ele que faria um pecado em quebrar ali a alimentação da sua família, que é algo estabelecido pela própria Torá que as pessoas devem fazer. Então tem que se entender isso completamente, porque vez por outra o sistema religioso ou a sua própria mente religiosa vai te atacar em relação a isso. E aí você tem que saber que os dias da semana são as sefirotes. São graus espirituais. Muita gente aí guarda Shabat, fica parado, e a gente sabe que isso não diferencia nenhuma pessoa uma da outra, não está falando disso. Shabat também está falando do Shabat de milênio, quer dizer, um Shabat de milênio, porque um dia para Deus é como 1000 anos, as pessoas vão ficar paradas por 1000 anos? Não, mas elas vão se subir e descobrir os segredos da Torá. Por que que o Ari ele é chamado de Mashiach ben Yosef? Porque ele foi para o sistema da Lua, de Yesod, e ele abriu o entendimento para todo mundo. Não significa que ele ia pagar o pecado de ninguém, não significa que ele ia pegar o masal de ninguém, nada disso. Ele ia ensinar a Torá para que você, estudando a Torá, você pudesse, através do Zohar Kadosh, entender essas coisas. E aí tem um outro problema, porque não existe pecado, porque tudo que chega até nós, até os pensamentos estrangeiros, que podem nos dominar ou que nós tentamos destruir, vem do eterno. Porque sem esses pensamentos, você não entenderia quem você é e o que você precisa consertar, e logo, se você não entende o que você é e o que tem que consertar, você não tem mérito para nada. O que a gente está fazendo aqui se não é através de mérito? É através de uma tia que vai vir te salvar. Então, Shabat é uma sefirote. É quando nós abrimos segredos, o sode da Torá, nossa mente é alimentada. Agora eu entendi. E aí, vocês entenderam? Sim. Muito bem. Então, Sim, mãe. vamos para a próxima parte aqui. Honra teu pai e a tua mãe. Corresponde a não cobiçar a mulher do teu próximo. De acordo com a explicação do Rabino Issarak, honrar teu pai refere-se ao próprio pai. Pois quando aquele que cobiça uma mulher gera um filho, o filho honra outro, que não é seu próprio pai. Está escrito, honra teu pai e tua mãe, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. A segunda parte do primeiro é,
para que seus dias sejam longos na terra que Hashem, seu Elohim, lhe dá, significando que tudo o que for dado a você será seu, e você não cobiçará o do outro. Certamente, eles são independentes, assim, honra está ligada a não cobiçarás. A ideia aqui é muito simples, é tudo que tiver que ser seu, e chegar na sua mão, vamos lá, tal maçã, desde que o mundo foi criado, desde que Deus projetou o universo, quando a primeira energia saiu, aquela maçã que vai chegar na sua mão nunca poderia ir para outra mão. Ela ia ser sua. O Eterno fez essa maçã só para você. Você já parou para pensar nisso? Aquela quantidade de dinheiro que tinha que chegar na sua mão já estava lá padronizada. Agora tem um problema. Se você quebra as regras da Torá, você pode fazer com que aquela energia, aquela bênção que ia chegar até você seja interrompida. E aí ela não chegará até você. Isso significa que quando a maçã está na mão do outro, eu não devo desejá-la porque aquilo não me pertence. Assim como o dinheiro, o carro, a esposa ou qualquer outra coisa. Entendeu? Correto. Tudo que chegar nas nossas mãos é nosso. Tudo que não chegar não é nosso. Por que as pessoas sofrem? Às vezes numa relação, o cônjuge vai embora, aí a pessoa não entende que foi Deus que tirou e Deus que deixou quando tinha que durar, e aí ela fica sofrendo. Ego. Dói, mas é ego. Às vezes a pessoa perde uma casa, e aquela casa era para ser daquela pessoa até aquele momento, e não é mais. E aí aquela casa tinha que ser dela até aquele momento e não é mais, e ponto final. Não tem que ficar sofrendo por isso. Ah, porque eu tinha uma casa, ah, eu tinha um carro, ah, eu tinha isso, eu tinha aquilo, porque aquilo já tinha sido planejado para a missão da pessoa. E aí entra também, pode falar, depois eu falo. Afinal de contas, Moré, esse apego todo, que não quer deixar escorrer pelos dedos, né? Escapar do seu controle, só justifica assim. Como que vai justificar se a gente, a qualquer hora, a gente pode ser ceifado dessa vida, e aí a gente não tem como levar nada, entendeu? Tem que desapegar mesmo, não tem jeito. Tem que entender os planos de Hashem, né? E aí vai entrar outra questão muito séria aqui, né? A questão do cacherute, né? Essa coisa que domina muito e traz muito sofrimento para a gente, né? É uma coisa que a gente deve entender que não está dentro do Shema. Vamos ver aqui no Terlim, não é? 145, veja, ó, Enai, Kou, Eleira e Shaverur, Veatá, Notem, Lahem, Et, Equilá, Beiti. Todos os olhos olham para ti com expectativa, né? E tu dá alimento quando é devido, né? Então, veja, você dá generosamente alimento a cada criatura conforme seu coração deseja. Muito bem. Aqui a gente tem muitos aspectos profundos, né? A questão de Enai é que tudo é criado lá nos mundos superiores para chegar aqui. Nada, nenhuma possibilidade pode ser criada aqui nesse mundo se não for dado lá por cima. Então, vamos lá. Deus, ele alimenta todas as pessoas. Se uma pessoa está com fome, Deus deu o porquinho lá, o porquinho chegou na mão dela para comer, ou seja lá, qualquer outro alimento, o que ela vai fazer? Ela vai comer. Porque quem foi que deu aquele alimento? Olha só, os olhos todos olham para ti, e tu dá alimento quando é devido, você dá generosamente alimento a cada o quê? Cada criatura. Se é ele que alimenta, como é que eu vou julgar a comida do outro?
Como que eu vou falar, ah, Deus, sabe, isso aí tá errado, isso é impuro. Ah, Deus, aquela pessoa é impura, porque é isso que chega, ó. A pessoa é impura, a ponto de pessoas falarem assim, ó, não dá comida cacherote para pessoa que não é da religião, porque isso é estragar a carne. Gente, para pensar numa coisa dessa. Até onde nós sabemos, um animal, não é? Nós temos que amar o animal, mas um animal é um animal. E ele foi construído para isso. Então, num primeiro aspecto aqui, veja, é o eterno que dá tudo, não tem outro. Eu criar outra possibilidade, não é? Isso significa que eu estou indo contra o eterno, porque ele já padronizou que aquele alimento, ele que criou que aquele alimento ia chegar nas mãos daquelas pessoas. E digo para vocês, conheci judeus ricos que não comem cacherote pelo valor da carne, não é? É porque ele fala, eu não vou pagar tanto, etc. E nem come carne de porco, marisco, não tem essa coisa. Eu conheço judeus, esses judeus, né, como diz o Moré César, que moram em Israel e que não ficam presos a essas coisas. Chega aqui, no Brasil, a gente tem um monte de gente aí que não tem condições e que a vida vira um terror. Eu sei que vira porque minha vida virou um terror, né? Ah, vou comer cacherote. Vou tirar isso, vou tirar aquilo. Ah, não pode isso, não pode aquilo. E aí a gente sabe da loucura que vai virar isso, né? Não existe isso de cacherote, é o eterno que alimenta cada criatura. Até mesmo o vermezinho que está lá no meio do chorume, lá no lixo, que pra gente é horrível, mas pro vermezinho é muito bom. É quem que alimenta? É o eterno. E aí, né, a gente vai vendo tudo isso acontecendo com essa questão. Então, o eterno, né, é o que dá tudo para todos. É ele que vai dar o alimento para todos. E se o cacherote é tão importante, por que é tão caro? Não é? Se aprender as coisas do eterno é tão importante, por que os livros judaicos são tão caros? A gente vai ter que pegar aí e dar uma olhada, nesse caso, para os cristãos. Eles fazem Bíblia aí a torto e direito. Quem nunca recebeu um livrinho daquele do Novo Testamento de graça? Não é não? A gente, para ter uma Torá, ter um Sidur, é tudo muito caro. Um Zorra, tem Zorra de 5.000 reais. Né? Um Talite, 500 e poucos reais. Um chifre lá, 1.000 e poucos reais. Tefilim, 1.000 e poucos reais. Olha, coisa complicada, né? Não era para ser tudo de graça? Se é tão importante assim, né? E vai ter estragos, porque pela alahá você não pode comer a parte traseira do animal, e aí dá para os goins, né? Mas se não tivesse os goins, ia ter que jogar essa carne fora, pelo mau entendimento da Torá. Então é complicado, né? Mas vamos lá então. Então, veja, esses 5 primeiros mandamentos do lado direito incluem os 5 segundos do lado esquerdo, portanto, sua mão direita são uma lei de fogo para eles. Devarim 32, 33, 2. Pois todos foram incluídos no direito. A Torá foi proclamada em 5 vozes. Rabi Yehudá disse que todos os 10 mandamentos foram dobrados, de tal forma que 5 estava dentro de 5, correspondendo aos 5 livros da Torá. Ou seja, é uma coisa só. O Rabi Eleazar explicou que nos 10 mandamentos estavam gravadas todas as leis da Torá, todos os decretos e também castigos, todas as leis relativas à pureza e impureza, todos os ramos e raízes, que são os estudos da Torá, árvores e plantas, céus e terra, mares e profundezas, pois a Torá é o nome do santo, bendito seja ele, com o nome do santo, bendito seja ele, está gravado nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o nome do santo, bendito seja ele.
Assim está toda a Torá gravada neles, e toda a Torá é, portanto, um só nome do santo bendito, seja ele de fato. Bem-aventurado aquele que é digno da Torá, pois será digno do santo nome. O Rabi Yossi disse que ele será digno do santo bendito, seja ele mesmo, como ele e seu nome são um. Bendito seja o nome, para todo sempre. Amém.